Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fernanda Alparoni, sou do Centro Espírita Luz e Verdade e estou muito feliz, com o convite recebido para estarmos aqui na Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz para fazermos, as reflexões de hoje acerca da doutrina espírita. Então, espero que possamos estar conectados por corações e pensamentos, com as nossas mentes abertas para as nossas reflexões de hoje. Convido a todos a estarem comigo nessas reflexões. Então, para iniciarmos as nossas reflexões de hoje, os nossos estudos, vou fazer uma leitura de uma página para harmonizarmos os nossos pensamentos. E hoje, o livro escolhido foi Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a instrução é a de número 40, que diz assim: em preparação. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Paulo. Está em Hebreus capítulo 8, versículo 10. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, por meio das palavras e das ações, dos princípios e das ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos. Porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Vamos orar? Convido a quem desejar que feche seus olhos e que possamos nos unir em pensamentos e sentimentos, que possamos estar com os nossos corações repletos dos melhores sentimentos, para estarmos sorvendo os ensinamentos e as reflexões de hoje. Agradecidos estamos, Pai, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade do Teu Evangelho de amor, pela oportunidade da doutrina espírita que nos orienta, nos conforta, nos consola. Agradecidos estamos por podermos estar aqui, neste momento, reunidos em Teu nome, para aprendermos um pouquinho mais do Teu amor e da doutrina dos Espíritos. Pedimos permissão para iniciarmos o nosso estudo de hoje, na certeza da Tua presença, na certeza da companhia dos bons Espíritos conosco, que estão aqui, nos intuindo, nos orientando, nos mostrando o caminho. Permaneça conosco, amado Mestre, hoje, agora e todo sempre. Assim seja. Graças a Deus. Bom, então, hoje nós vamos falar sobre a publicação do livro O que é o Espiritismo. Esse livro, ele é um livro pouco conhecido,
A gente não vê tanto falar sobre ele, a gente não vê estudos, né, sobre esse livro. E é um livro, assim, muito importante, né? Ele foi lançado em junho de 1859, então foi 2 anos após, né, o Livro dos Espíritos. E ele tem uma importância muito grande, né? Porque ele vem mesmo explicar o que é o Espiritismo, do que se trata, qual o objetivo, né? E a primeira edição desse livro foi, como eu comentei, né, em junho de 1859, e foi uma edição que tinha uma centena de páginas, né? E depois ele foi tendo outras edições, e em janeiro de 1862, ele teve na terceira edição uma mudança, ele mudou um pouco, né, o seu conteúdo, mas em janeiro de 1865, na sexta edição, que ele sofreu uma alteração um pouco maior, né, mais substancial, que é a edição definitiva, que é a que nós temos até hoje, né? E essa tem mais de 200 páginas, né? Então, esse livro, ele tem uma estrutura. Nessa estrutura, ele tem um preâmbulo, ele tem a biografia de Allan Kardec, que também é muito interessante, né? Na verdade, ele começa com a biografia, depois ele vem o preâmbulo, e ele é dividido lá em 3 capítulos, né? Então, já no seu preâmbulo, ele apresenta a estrutura da obra, né? Ele vem explicando já como é que é esse livro, a estrutura dele, como é que ele vem dividido. E ali, ele já sintetiza a que veio essa obra, né? Ele veio responder e dar a definição da doutrina espírita. Então, este livro, o que é o Espiritismo, ele vem responder e dar a definição da doutrina espírita. Então, para responder, ele diz assim, ó, está dizendo lá no preâmbulo do livro, né, sobre o que é o Espiritismo. Ele já responde ali logo de início. Ele diz assim, eu vou ler aqui para vocês. Para responder desde já e sumariamente a pergunta formulada no título deste opúsculo, diremos que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Podemos defini-lo assim. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, ele já no preâmbulo ele já diz, já responde, né, a pergunta, o que é o Espiritismo. E ali também ele já define, né, já tem essa definição, e também contém neste livro os princípios da doutrina espírita. Nesta obra, nós temos os princípios da doutrina espírita. E depois do preâmbulo, ele vem dividido em 3 capítulos. O primeiro, que chama Pequena Conferência Espírita, ele traz diálogos de Kardec com interlocutores, né? Com um crítico, um cético e um padre.
E esses diálogos, eles vêm na forma de respostas aos que desconhecem os princípios básicos doutrinários e de refutações aos seus contraditores. Né? Então, nesse primeiro capítulo, ele traz ali um diálogo, que é uma forma muito agradável de leitura. Né? Então, ele tem essa preocupação, esse cuidado de trazer uma leitura agradável, que é para quem está chegando. Né? O que é o Espiritismo é para quem está chegando, quem está querendo conhecer a doutrina. Né? E aí, no segundo capítulo, que chama Noções Elementares de Espiritismo, ele expõe partes da ciência prática e experimental, fornecendo maiores subsídios aos iniciantes do Espiritismo. E no terceiro capítulo, que chama Solução de alguns problemas pela doutrina espírita, ele aponta soluções para problemáticas de ordem psicológica, moral e filosófica, amplamente levantadas no dia a dia. Então, é um livro que explora as divergências sobre o espiritismo. Ele apresenta as noções básicas do espiritismo. E ele também traz como aplicar estas noções básicas do espiritismo nas nossas vidas. Né? Então, recebemos esse conhecimento, adquirimos este conhecimento, tá? Já sabemos. Já sabemos o que é o espiritismo. Ele explora, já tivemos essa exploração das divergências sobre o espiritismo, que está lá no primeiro capítulo, que ele fala com o crítico, com o cético e com o padre. Já entendemos as noções básicas e como nós aplicamos. Primeiro capítulo, a exploração das divergências, o segundo, a apresentação das noções básicas e a terceira, como aplicar estas noções. Vamos falar um pouquinho de cada capítulo. O primeiro capítulo, Kardec diz assim, sob a forma de diálogos, o primeiro capítulo deste volume encerra respostas às observações mais comumente feitas por aqueles que desconhecem os princípios fundamentais da doutrina e, bem assim, a refutação dos principais argumentos dos seus contraditores. Esta forma nos pareceu a mais conveniente por não ter a aridez da dogmática. Então, vejam, ele usa uma forma agradável de leitura, é uma forma que prende o leitor, para quem está, como eu já falei, né? Para quem está chegando, então precisa ser uma leitura atraente, que prenda a atenção, né? Quando a gente faz uma leitura com diálogo, a gente consegue até imaginar, né? Essa figura, um falando com o outro. Então, a gente cria mesmo a cena, né? A cena na nossa mente. Então, realmente é uma forma bem agradável. E nesse capítulo, ele responde às críticas feitas ao espiritismo. Kardec vem responder às críticas feitas ao espiritismo, né? Com pessoas, com seres de origens distintas. Né? O primeiro diálogo ele fala com o crítico, que ele busca responder as perguntas iniciais sobre o espiritismo. Então, são perguntas que surgiram nas pessoas sobre quando ouve falar. Né? Eu ouvi falar sobre o espiritismo. Quais são essas perguntas que normalmente se surge logo que se começa a ouvir falar sobre espiritismo? Né? Então, estas perguntas são respondidas neste diálogo com o crítico. No segundo diálogo, ele tem um diálogo com o cético. Lembrando que o cético é aquele que não acreditava nem na doutrina espírita e nem nos efeitos espíritas. Então, neste diálogo, ele trata de objeções muito fortes contra o espiritismo, de alguém que realmente não acredita,
Que fenômenos são esses? Né? Não acredita, são os céticos. Isso está no segundo diálogo. Ele traz questões muito materialistas. Não, que não existe alma, não existe vida após a morte, que nós somos só matéria, né? Quando a gente morre, é só o corpo, acabou e nada acontece depois. Então, é o diálogo com o cético. No terceiro diálogo, ele conversa com o padre. Então, ele trata de objeções da igreja, ele trata de objeções religiosas. E aí, ele vai mostrando que os argumentos científicos, filosóficos e religiosos, eles não foram fortes o suficientes para balançar a doutrina espírita. Né? E aqui ele tem todos os argumentos do porquê a doutrina é tão sólida. E aí, uma vez respondidas as críticas, explicado do que se trata o espiritismo, mostrado que está tudo bem fundamentado, ele vai começar a apresentar a doutrina espírita. E isso acontece no capítulo 2, que é o capítulo de noções elementares do espiritismo. Noções elementares, o que são elementares? É de elementos. Então, são as noções dos elementos do espiritismo. Elementos estes que são os elementos que estão na base do espiritismo. São as noções primárias da doutrina. Então, o leitor novato, né, vamos dizer assim, aquele que está chegando para conhecer a doutrina, ele consegue vislumbrar o que é o espiritismo. Ele consegue ter uma noção do que é o espiritismo. E esse capítulo, o capítulo 2, ele se constitui num resumo do livro dos médiuns. Que é um livro, né, que apresenta o espiritismo, como uma ciência prática. E aí ele diz quais são os princípios fundamentais dessa ciência. E no livro aqui é um resumo, né? É como dizer que ele dá uma pincelada sobre o assunto, né? O livro dos médiuns, ele já traz ali a ciência espírita de uma maneira mais completa, com toda a teoria e todo o detalhamento necessário para a compreensão dos fenômenos espíritas. Após a introdução, né, esse segundo capítulo, ele tem uma subdivisão. Né? A obra ela é muito bem organizada, muito bem dividida, e aí ele vem com uma subdivisão onde nós temos uma ideia da abordagem que Kardec vai fazer, né? Apresentando o espiritismo. E aí ele começa tratando dos espíritos, que é o elemento principal da doutrina. Ora, a doutrina é a doutrina dos espíritos, né? Não é a doutrina de Kardec, não a doutrina é dos espíritos. Então, o elemento principal da doutrina espírita são os espíritos. E aí ele trata isso. Ele começa tratando desses espíritos, explicando, né, sobre eles, quem são, né, como é que eles trabalham na nossa vida. Depois ele aprofunda a interação dos planos. Ele mostra que essa interação ela tem um objetivo muito importante. É quando vamos entender o real sentido da nossa existência. Né? Então, esse intercâmbio entre encarnados e desencarnados, essa interação do plano físico com o plano espiritual, ela tem um motivo muito importante. Os espíritos, eles vêm nos esclarecer muitas coisas. A principal delas é que existe vida após a morte. E isso faz a gente mudar completamente a nossa visão de mundo, a nossa visão de vida.
né? Porque quando a gente tem o conhecimento de que as coisas não terminam aqui, a gente passa a ver as coisas de uma forma diferente, né? Depois desse aprofundamento ali sobre a interação dos planos, ele entra no assunto dos médiuns, né? Os médiuns, que são as pessoas que são dotadas da faculdade de comunicação com os espíritos. E depois, já vou emendar, ele discute rapidamente sobre a qualidade dos médiuns, onde ele deixa clara a diferença entre faculdade mediúnica e valores morais. O que isso quer dizer? Às vezes a gente tem uma impressão, né, a gente tem uma ideia de que, se aquela pessoa é médium, ela é melhor do que os outros, né? Como se moralmente melhor, vamos dizer assim, né? E, na verdade, não é isso. Na verdade, não é isso. A moralidade do médium, na verdade, vai dizer o que ele vai fazer com esta faculdade mediúnica que ele recebeu, né? Que ele tem. Então, ser médium não significa ser moralmente elevado. E isso ele deixa claro nesse livro, né? Então, para quem chega no Espiritismo e pega essa obra para ler, né, que é muito indicado, inclusive, se começar a leitura, né, dos livros de Kardec por este livro, ele já entende isso. E depois ele fala também sobre o charlatanismo, que é a falsa faculdade mediúnica, né? Porque existem aqueles que se dizem médiums, mas que na verdade são grandes mentirosos, né? A gente sabe que isso acontece, que isso existe, infelizmente, né? E a gente precisa ter aí um certo cuidado, e é bom porque ele já alerta desde esse livro, né, o que é o espiritismo. Ele já fala que existe aí esse charlatanismo. Depois disso, ele também discute sobre a identidade dos espíritos, que não é fácil a identidade dos espíritos. O que isso quer dizer, a identidade dos espíritos? Por mais que uma comunicação tenha uma assinatura, não necessariamente aquela assinatura é verdadeira. Existem falsários também na espiritualidade. Os charlatães não estão só nos encarnados. Os falsários estão também na espiritualidade. Então, não é uma assinatura que vai garantir que aquela mensagem é mesmo daquela assinatura, de quem assina, né? Às vezes a gente vê aí relatos, né, que às vezes acontece do mesmo médium ter a mesma assinatura, uma mensagem ser aceita e outra mensagem não ser aceita. Por quê? Porque o que determina a identidade do espírito é a qualidade da comunicação. Um espírito nobre, ele não vai ter comunicações ruins. Ele não vai ter comunicações para causar discórdia, para causar desavença. Comunicações negativas. Então, a qualidade da comunicação é que determina a identidade do espírito, não a sua assinatura. Porque pode sim aparecer uma comunicação de um espírito dizendo que é A e ele não ser A, ele ser B. Então Kardec sempre fala que precisamos ter muito cuidado com as comunicações que recebemos. Não, é melhor, ele fala, é melhor que recusemos 10 verdades
do que aceitemos uma mentira. Então a gente precisa sim ter muito cuidado com isso. Porque a gente às vezes fala assim, mas foi o Espírito que falou, então eu tenho que tomar como verdade. Mas às vezes é um Espírito que está ali só para querer te perturbar. E a gente sabe que tem assim, né? Um monte. Um monte. Então a garantia é a qualidade do texto. Depois Kardec fala sobre as contradições. Uma doutrina séria, como é o Espiritismo, ela não pode ter contradições. Espíritos superiores não se contradizem. Não se contradizem. E aí, ele termina este segundo capítulo analisando as consequências do Espiritismo. Uma vez conhecendo o Espiritismo, que consequências você pode tirar disso? Como eu falei, né? Ele muda a forma da gente encarar a vida. Note, se a gente não tem o conhecimento, né? Vamos dizer que a gente não soubesse do Espiritismo. A gente pensa puramente materialista. Isso traz o quê? Imediatismo. A gente pensa em saciar todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, independente de consequências. Porque que consequências seriam essas se não existe mais nada além da morte? Então, quando a gente conhece o Espiritismo e a gente tem essa certeza que as coisas, a vida não termina com a morte, a gente passa a entender, não, realmente, tem alguma coisa me esperando depois. Às vezes a pessoa passa 80 anos lá, pensando, cuidando, né, do corpo, da matéria, e esquecendo da parte moral. Da parte moral. Não pense em fazer o bem, pisa em quem tiver que pisar para poder chegar onde quer. Quer estar sempre bonita, forte, bonitona, faz cirurgia daqui, dali, aquilo outro. É importante, muito importante a gente cuidar do nosso corpo. Porque o nosso corpo é a nossa ferramenta para a nossa evolução. Porque é esse corpo que vai nos ajudar a passar pelas nossas provas. Mas ele é meio, ele não pode ser fim. Então, a gente precisa se preocupar com o nosso corpo como ferramenta. Não podemos esquecer da nossa parte moral. E é isso que o conhecimento do Espiritismo, uma das consequências do Espiritismo é essa. Nós mudamos a nossa vida. Nós mudamos a nossa visão de vida, a forma que nós encaramos a nossa vida. Porque nós sabemos que teremos as nossas consequências. O que adianta eu passar 80 anos encarnada, cuidando do meu corpo, né? Vendo o supérfluo, querendo saciar todos os meus desejos e todas as minhas vontades, sem me preocupar com a minha parte moral? E depois que eu desencarno, eu vou passar séculos na erraticidade antes de me encarnar novamente. E aí, o que eu vou ver? Eu vou ver, nossa, que tempo perdido. Cadê aquele corpo bonito que eu tanto cuidei, que não existe mais? E cadê a minha moralidade, que era o que tinha que ter me ajudado a eu estar num plano melhor? Né? Então, ele termina esse segundo capítulo analisando essas consequências do Espiritismo. Né? E aí, depois ele vem para o terceiro capítulo. No terceiro capítulo, ele fala sobre solução de alguns problemas pela doutrina espírita. E aí Kardec diz assim, no livro: publicamos um resumo
de O Livro dos Espíritos, com a solução pela doutrina espírita de certo número de problemas do mais alto interesse, de ordem psicológica, moral e filosófica, que diariamente são propostos e aos quais nenhuma filosofia deu ainda resposta satisfatória. Então ele traz nesse capítulo problemas, né, que acontecem, e ele traz à luz da doutrina, pela doutrina espírita, solução para alguns desses problemas, né? E ele fala que são do mais alto interesse, de ordem psicológica, moral e filosófica, principalmente psicológica. A psicológica, ela fala da alma, né? Ela fala da alma, ciência da alma. E ninguém, nenhuma filosofia, nenhuma ciência, nenhuma religião fala melhor sobre alma do que o Espiritismo. Então, nesse capítulo, ele pega 4 grandes grupos de problemas. 4 grupos de problemas. No primeiro, ele fala sobre a pluralidade dos mundos, né? As diversas existências corporais em diversos mundos, né? Coisa que a gente precisa para nossa evolução. Precisamos de várias existências. Dependendo da nossa evolução, para diversos mundos. Estaremos em mundos equivalentes à nossa evolução moral. E ele fala ali sobre essa pluralidade dos mundos, que tão bem é tratada pelo Espiritismo, né? Muita gente ainda acredita que só existe vida na Terra, né? Só a Terra é habitada. Que privilégio, né? Que nós privilegiados seríamos se nós... Por que só nós, né? Nesse universão imenso que Deus criou, e só a Terra ser habitada. Então ele fala aí dessa pluralidade dos mundos. Em seguida ele fala da alma, né? Da alma, e ele trata da alma, ele usa, né, esse termo em circunstâncias distintas, e a gente lendo, a gente percebe em que circunstância que ele está usando o termo alma, né? Ele fala em alma enquanto corpo encarnado, ele fala em alma sinônimo de espírito, ele fala em alma a mente, né? A detentora dos pensamentos, das sensações, dos sentimentos. Então ele fala, né, também nesse terceiro capítulo sobre a alma. Em seguida, ele fala sobre o homem durante a vida terrena. É como o espírito enquanto encarnado num corpo. O que ele tem, né? O que essa alma, né, esse espírito tem enquanto está encarnado num corpo? Ele tem o esquecimento do passado, ele tem as suas limitações físicas, ele tem a genialidade, ele tem a idiotia, ele tem a mediunidade, né? E todas essas coisas que são referentes à alma enquanto o homem na vida terrena, né? Que é o que a gente tem para passarmos pelas nossas provas, pelas nossas expiações e termos a nossa evolução. É a oportunidade, né, que nós temos para essa evolução gradativa. E em seguida, ele termina o capítulo falando sobre o homem depois da morte. O que a gente leva, né? O que leva, o que permanece, né, com essa alma, essas sensações, as alegrias, as tristezas, os amores, né? E ele encerra, né, o capítulo falando sobre isso. Então,
Logicamente, esse é um livro de iniciação, de apresentação sobre o que é o Espiritismo. Ele faz uma abrangência, né, sobre os assuntos. Ali não tem assuntos sobre o Pentateuco, até porque esse livro ele foi publicado antes, né, dos livros de outro, da Gênese, do Céu e Inferno, e da... Deu branco agora, esqueci, desculpem, até o final me lembro. Então, realmente ele não falaria, né, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, tinha faltado o Evangelho, gente, olha isso, desculpa. Então vieram depois, né, e o objetivo desse livro, dessa obra, é justamente provocar, né, o interesse no leitor em continuar estudando essa doutrina tão rica, essa doutrina tão maravilhosa, que nos conduz, que nos orienta, que nos consola, que nos conforta, que nos explica tanta coisa, né? Então é muito importante que nós possamos continuar com o nosso estudo. Kardec orienta, né, que se faça uma sequência de leituras. A primeira leitura que ele indica é justamente a leitura desse livro, do que é o Espiritismo, que é para quem está chegando, né, entender o que é essa doutrina, a que ela se propõe, dar essa pincelada ali no livro dos Médiuns e no livro dos Espíritos, né, e tem uma leitura muito agradável. Vê que ele, até isso ele teve essa preocupação e esse cuidado em usar formas de leitura, né, que é o diálogo e as perguntas e respostas, que também é um tipo de leitura que prende, né? O primeiro capítulo são diálogos, o segundo e o terceiro são perguntas e respostas. Então, são leituras agradáveis que prendem a atenção do leitor, o leitor que está chegando, né, para ele se interessar, despertar nele esse interesse em se aprofundar e continuar estudando a doutrina, né? Então, fica aqui também um convite para que a gente possa estar sempre estudando essa doutrina, né? Nós temos, é importante fazer um curso de iniciação ao Espiritismo, que são estudos que falam justamente sobre essa base, né, os assuntos básicos do Espiritismo, como reencarnação, como influência de espíritos nas nossas vidas. Então, são assuntos base para nosso conhecimento, para quem está chegando no Espiritismo. Inclusive, é interessante, se você conhece alguém, vou dar só uma dica aqui, ó. Se você conhece alguém que está começando a querer conhecer o Espiritismo, esse livro é um excelente presente, né? Presentei com um livro o que é o Espiritismo, porque vai dar ali uma visão geral, né, uma iniciação no assunto, e com toda certeza fica ali aquele interesse em continuar estudando, né, e após isso entrar lá no Pentateuco, né, que é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno. E também a Revista Espírita, que também é muito importante, né? Então, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, né, um pouquinho sobre essa publicação, sobre esse livro que é tão interessante e tão importante, né, na apresentação da nossa doutrina e no esclarecimento para quem está chegando para essa doutrina consoladora e tão esclarecedora. Tá? Espero que vocês tenham gostado e obrigada por estarem comigo aqui até agora, tá bom?
Vamos encerrar fazendo a nossa prece de agradecimento. Quem desejar fechar seus olhos, vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos e os nossos corações ao Pai e agradecer, amado Mestre Jesus, muito, muito, muito obrigada pela oportunidade de conhecermos a Ti, pela oportunidade de conhecermos a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, essa doutrina que veio para nos orientar e nos esclarecer sobre quem somos, quem fomos, quem seremos, o porquê de estarmos aqui. Obrigada, Pai, por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, por esta casa, a Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz, que nos acolhe, que abre suas portas para que possamos aqui sermos acolhidos, para que possamos aqui estudarmos o Teu Evangelho, também a doutrina dos Espíritos. Abençoa, Senhor, a todos nós e a nossas famílias, a todos os irmãos que aqui estão presentes e aos que não puderam estar também. Abençoa esta casa de amor, que possa continuar trabalhando na seara do bem, na seara de Jesus. Permaneça conosco, amado Mestre, hoje, agora e todo sempre. Assim seja, graças a Deus.